sequência, então, na série que estamos, seguindo acerca de dons espirituais, pedindo a bênção do Senhor que nos ajude na compreensão, pedindo a bênção do Senhor que nos ajude no entendimento e que, para a sua glória, possamos desaprender se houver em nós conceitos inadequados e aprendermos de maneira sólida com a sua palavra. Abra comigo em 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Quem achou, diga amém. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 até o 8, sabendo que a perícope é maior, Verso 1 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Nós vamos parar por aqui a leitura. Novamente eu peço a você que feche os teus olhos para que façamos uma oração. Santo Deus, Pai querido, te agradecemos novamente, Senhor, por este fim de semana, por estarmos em Sorocaba no dia de ontem e celebrarmos o aniversário, pelo final de semana passado, Senhor, e tantas atividades com eventos aqui na Tua igreja. Na semana anterior, Pai, que da mesma maneira o Senhor tem nos abençoado. Que tempo maravilhoso, Pai. Louvado seja o Teu nome por todos aqueles que não têm perdido as oportunidades que o Teu Espírito tem proporcionado à Tua igreja, Senhor. Nessa sorte, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, também esta noite. Que o Senhor tire de nós, Pai, toda distração, Senhor, toda preocupação com os próximos dias e com atividades, mas que seja um tempo, Pai, de reflexão e de que nós mergulhemos, Pai, na Tua santa e maravilhosa palavra, Pai. A Ti toda a glória e toda a honra, que o Teu Espírito nos ministre, Senhor, que não sejam homens a falar, que não sejam tradições, Senhor, a se perpetuarem, mas tão somente a Tua voz, Pai. A palavra de poder que vem do Senhor se manifeste neste lugar para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Muito bem. Na semana passada, falávamos um pouco mais sobre a realidade daquele lugar chamado Corinto, a realidade triste que aquele lugar enfrentava. Uma cidade que foi erguida, levantada pelos gregos, assumida pelos romanos, fez com que entidades como Dionísio mudasse até de nome, passou pelo cartório lá, e mudou de nome, chamou-se Baco agora, Não confunda com bacon, é outra história. Bacon é vida, Baco não. Não confunda aí las pelotas, E vimos também acerca da realidade que existe na igreja, em que pessoas que frequentam a igreja e comunidades de fé são pessoas que têm aparência de uma pessoa piedosa, falam como uma pessoa piedosa, se vestem às vezes como uma pessoa piedosa, mas o seu procedimento é um procedimento que não corresponde às Sagradas Escrituras. E assim como Simão o feiticeiro, naquilo que é a sua inclinação, ele finalmente manifesta, como alguém que aperta uma pomada e aquilo que está dentro finalmente vai para fora. Simão manifestou qual era a sua motivação. Ele queria poder, ele queria atrair atenção para si, ele queria ser uma pessoa conhecida, famosa, era isso que ele queria.
Assim também muitas pessoas estão na igreja e confundem a manifestação de dons, não é? Porque fazem como se fossem pessoas piedosas, mas a realidade é que essas pessoas estão travestidas de piedosas. Mas se tirar essas vestes, nós observaremos as reais motivações. E agora, meus irmãos, estamos aqui falando sobre este dom que começamos no domingo passado, o dom da palavra de sabedoria. Falamos um pouco sobre ele e hoje nós precisamos entender um pouco sobre a origem da sabedoria. Se você é conhecedor aí de algumas mitologias, porque essas coisas parecem ser propagadas aí de maneira, não é, abundante. A sabedoria, ela tem origem lá entre os gregos. O colégio filosófico, não é? Os grandes pensadores partiram dali. E Corinto é uma cidade que foi fundada pelos gregos e depois assumida pelos romanos nessa mudança de impérios, não é? E assim, nós vemos que ali naquele lugar, muitos homens foram crescendo, não é, em conhecimento e em fama, porque ali faziam discursos às vezes inflamados, outros cheios de palavras rebuscadas que iludiam a muitos. E de onde vem, segundo os gregos, a sabedoria? Bom, no entendimento, não é, e mitologia grega, a sabedoria, ela vem de Atena. Parece que Atena era uma deusa e era a deusa que manifestava a sabedoria. Não só a sabedoria, mas a sabedoria e o pensamento estratégico. A mulher lá era meio que poderosa, né? E aí quando você vai entender um pouquinho da história dessa doida aí, você vai vendo como é divertida essa história de mitologia, né? Essa Atena, ela é filha de Zeus na mitologia. E é divertido olhar para isso, porque enquanto Dionísio nasceu da coxa de Zeus, essa nasceu da cabeça dele. Parece que tinha uma outra lá que chamava Metis, uma deusa menor, e essa deusa menor soltou a profecia por aí, dizendo que Zeus ia morrer, ia aparecer um nascido dela, alguma cria dela, que ia se levantar contra Zeus e ia destroná-lo. Preocupado em perder o seu poder e o seu status de rei dos deuses, como era conhecido entre os gregos, não é? Zeus então vai e engole Metis, literalmente engole. E quando ele engole Metis, não é? Parece que o problema se resolveu. Essa mulher não vai ter mais filho porque eu engoli, acabou. Essa deusa menor não vai ter mais filho porque ela foi engolida. Muito bem, parece que essa Metis estava grávida quando isso aconteceu. E aí, Zeus agora, não é que engoliu? Rapaz, é divertido demais, né? Eu fico pensando naquela época, as pessoas contando isso e os outros, uau! Né? E aí, ela foi engolida. Só que não ficou barato para Zeus, não. Ele começou a ter uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma latência no meio da testa, eu sei lá onde. E aquilo foi incomodando o Deus grandão lá dos raios, né? Ele foi sendo incomodado, até que uma hora ele chega para um outro doido lá, um tal de Hefesto, um nome esquisito lá que eu já não me recordo mais. E ele diz, faz alguma coisa. E aí o doido pensou assim, eu vou pegar um machado e vou rachar a tua cabeça, Zeus. E ele assim o faz, e com o machado abre a cabeça de Zeus. A cabeça do deus deles foi aberta. E quando abriram a cabeça do homem, o que acharam lá? Atena, rapaz. E a mulher já tinha nascido, já tinha crescido, já era adulta, já estava vestida de armadura e empunhando as suas armas, eu sei lá que arma que ela usa, e ela, opa, dá licença que eu vou sair. E nasceu Atena. Assim nasceu a sabedoria, segundo os gregos. Meu irmão, é uma loucura de doido, né? Mas vamos olhar para aquilo que é a realidade, não é? Vamos sair desse universo ficcioso, porque ficção às vezes é divertido quando você não tem o que fazer, né? Você está lá querendo descansar a mente, assiste uma ficção, historinha, né? Esses filmes como, por exemplo, Avatar, aquilo é ficção, né? E é uma história contada, você, não é? Distrai um pouco a mente.
Muito bem, mas agora vamos pousar na realidade? Vamos voltar para aquela nossa passarela da verdade, onde as luzes e o foco está na palavra da verdade? Vamos voltar então para a nossa realidade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que existe uma preocupação do Senhor em nos dar detalhes de como tudo começa. E não começa naquilo que nós não compreendemos, mas começa naquilo que nós vemos, somos capazes de ver, o universo. Porque se você compreende, existe a eternidade, que é um período, vou chamar aqui de eternidade tardia, é um período da existência de Deus absoluta, mas que o universo não era criado. E existe a eternidade agora com o universo criado. E em um determinado momento, isso é a nossa concepção de tempo, não é? O universo foi criado pelo Senhor. Então, a partir da criação, o Senhor tem a preocupação de nos dar informações. Não detalhes de como ele fez, mas informações de como foi criado. Então, quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós olhamos ali e às vezes a gente acha que aquilo é história para as criancinhas, né? Tudo que está lá é só para as crianças, é para ficar fazendo aquele... Bob Goods que chama? De ficar colorindo? É Bible Goods, né? Agora é desenho da Bíblia para ficar colorido. Não é não, meu irmão. É aquilo, é a preocupação de Deus em que você compreenda, não é? Como Ele é o Deus criativo, o Deus criador, Ele quem fez todas as coisas. E o desenho dele é maravilhoso, que projeto lindo. Você já contemplou uma paisagem? Mas assim, naquele momento, contemplativo mesmo. Não quando você está passando de carro a 120 por hora e você fica olhando as vaquinhas. Vrum, vrum, vrum. Não, mas quando você olha aquela paisagem, você fala, você já ficou impactado de ver a beleza da natureza? Essa semana eu e meus filhos, a gente estava falando sobre a cigarra. Eu sei lá por que a gente entrou nessa história, mas eu falei, a cigarra ela canta e morre. Aí meu filho, como assim? Quando ela começa a cantar, ela já está no fim da vida. E ela está cantando que ela está chamando a cigarra fêmea, porque ela está querendo, né, propagar a espécie. E aí a gente começou a olhar. Meu irmão, se você observar a história de um simples animal como a cigarra e ver a complexidade, não é? E as transformações que ela passa e o ciclo de vida, isso é maravilhoso. Se você olhar para uma folha, e você observar a complexidade do ecossistema inteiro que envolve uma pequena folhinha, você diz, uau! Aí eu fui fazer exame de sangue, dos 2 braços, eu tive que fazer 2 vezes ainda. Estou tudo roxo para cá e roxo para cá, porque a enfermeira enfiou o negócio, né? Tá doendo? Eu falei, não, tá tudo bem. Tem que ficar forte, porque eu falei, meu filho, que não dói. Aí uma outra enfermeira quis passar atrás. Posso passar atrás? Pode passar. Aí ela foi fazendo assim, só que a enfermeira que estava aqui, ela fez assim. E ela, ai meu Deus, meu braço. Não é? Meu irmão, se você olhar o corpo humano, a complexidade desse mecanismo todo que Deus criou, isso é maravilhoso. E Deus se preocupa em mostrar para mim e para você aspectos, não é, da sua criação e o processo. E depois de ter feito todas as coisas, essa imensa maravilha que é o universo que o Senhor criou, fez o homem, estabelece todas as coisas, nós acompanhamos a história bíblica e acontece aquilo que é chamado de lapso, a queda do ser humano. O momento em que ele, não é, tem um deslize, ele comete um pecado, e aquilo é o motivo para que ele então deixe, não é, a condição que tinha e assuma, a partir de então, a condição que nós conhecemos hoje, esse estado pecaminoso. E naquele exato momento, Deus estabelece, não é, algumas sentenças e dá juízos. Ele dá juízo à sentença à serpente, faz o mesmo à mulher e faz o mesmo ao homem. E para a serpente ele diz algumas coisas. Ele anuncia o seu plano de redenção, aquilo que nós conhecemos como proto-evangelho, passa então a dizer que haverá um descendente da mulher. Essa mulher então vai procriar, não necessariamente direto o primeiro filho que ela tenha, mas haverá uma linhagem, e um destes da sua linhagem pisará a cabeça da serpente.
Muito bem. Aquilo começa, a história da humanidade vai se desenvolvendo, nós vamos observando como Deus vai formando o povo e todo o trajeto, não é, dessa nação, até que nós alcançamos o século VII antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. É uma outra realidade, já se levantaram reis, já caíram reis, já está ali tendo profecias sobre exílio, é um momento diferente que o povo está vivendo, a história da civilização avançou bastante. E aí o Senhor levanta um homem chamado Isaías. Amém? Quem conhece Isaías, levanta a mão. Eita glória, eu não conheci não, mas eu sei que ele existiu, glória a Deus. E lá em Isaías, meu irmão, no capítulo 11, ele fala algumas coisas, e eu peço a você que siga lá comigo. Profeta Isaías, no capítulo 11, é ainda sobre essa promessa de Deus, o seu plano redentor, não é? De que nós então veríamos a chegada deste que nós conhecemos como Messias. Capítulo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga peraí. Ó, os irmãos estão rapidinho. Ou eu demorei, né? Tá bom. Próximo você é mais rápido em perguntar. Verso 1 diz assim, capítulo 11, Isaías, verso 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé é pai do rei Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Ou seja, esse renovo, esse ramo que brotará é um descendente da mulher, é agora o desdobramento deste proto-evangelho que vimos desde lá de Gênesis, não é? E ele diz assim, e das suas raízes brotará um renovo, verso 2, o Espírito do Senhor, Espírito, veja a palavra Espírito aparecendo aí, porque estamos falando de dons espirituais, oh glória, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. O que é que Isaías está dizendo aqui, meus irmãos? Capítulo 11 de Isaías, o profeta Isaías está sendo usado por Deus para anunciar qual será o governo deste Messias, como será o governo desse homem chamado Messias até então, não sabiam que era o Senhor Jesus, mas sabia que viria o descendente da mulher, como será o governo dele. E Isaías fala sobre 7 espíritos, as 7 descrições aqui. A primeira delas aí é o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Se você conhece a história do Antigo Testamento, você deve se lembrar que o Senhor usava os profetas e o Senhor trazia o seu Espírito sobre eles e de maneira pontual, não é? Eram usados. Se você se lembra sobre o rei Saul, houve um momento em que Deus anunciou que retiraria dele o seu Espírito, e assim o foi. A estada do Espírito Santo de Deus sobre os homens nos tempos da antiga aliança não eram permanentes, a estadia era momentânea, era acerca do uso que Deus tinha para aquele momento e para aquele propósito. Então você vê, por exemplo, o profeta Ageu, que foi levantado em um determinado momento, trouxe algumas profecias e aquele ciclo profético sobre a vida de Ageu se encerra. A mesma coisa vai acontecendo com outros profetas e assim por diante. Mas acerca do Messias, a palavra traz algo que é diferente. Ela diz que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, de maneira que não vem pontualmente, mas é perpétua a permanência do Espírito do Senhor sobre o Messias. E aqui estamos falando do Senhor Jesus. Você tem que se lembrar que o Senhor Jesus tem 2 naturezas, não é? Para compreender adequadamente, porque a natureza humana do Senhor Jesus foi acrescentada do poder do Espírito Santo. Ele, como homem, quando se fez homem e habitou entre nós. E então o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Quando você olha para um governante, você que é crente, o que você espera que alguém assuma a cadeira da presidência da República, por exemplo? Você espera que seja alguém que seja temente a Deus, não é? Eu, pelo menos, tenho essa expectativa, para que essa pessoa, independente do sistema, ela olhe para as demandas do país, independente do sistema, ela olhe para a necessidade do povo e de maneira reta e justa governe.
Então, o que Isaías está dizendo como é o governo messiânico? É um governo que é pautado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que ele fala é que esse Espírito que está sobre o Messias, e está permanentemente porque repousa, esse Espírito dá sabedoria. Então não tem nada que nasceu da cabeça de Deus, não, irmão. Isso provém do Senhor. A fonte da sabedoria é o Senhor. O apóstolo Paulo, na segunda, epístola a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo que as Escrituras são fonte de sabedoria. Elas são palavras, que nos ajudam a crescer em sabedoria. Então, quando você e eu queremos ter sabedoria, e sabedoria que vem do alto, como vai dizer também Tiago na sua epístola, não é qualquer sabedoria, é sabedoria que vem do alto. Esta sabedoria nós encontramos tão somente em Deus, e ela é ministrada, como diz aqui em Isaías capítulo 11, pelo Espírito Santo. E aí essa sabedoria vem acompanhada de entendimento e outras características que são postas aqui acerca do Senhor Jesus. Se você fosse comigo rapidamente, porque não é o nosso objetivo, lá em Apocalipse no capítulo 1, no verso 4, você vai encontrar acerca desses 7 espíritos, não é? Quem achou, diga amém. Apocalipse é facinho, né? Daqui a pouco eu vou mandar uns Abacuque aí, Sofonias, quero ver. Capítulo 1 de Apocalipse, veja o verso 4. Diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, aquele que é eterno, aquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Que 7 espíritos são esses? É o trono de justiça, é o trono que é governado pelo Messias, cujos espíritos foram descritos ali por Isaías que acabamos de ler. O Espírito do Senhor que está sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, aquilo é uma referência acerca do seu governo, o governo messiânico. Muito bem, isso está no ano 700 a.C. Ok, Isaías vai seguindo a sua vida, vai caminhando, no seu ministério profético, até que alcançamos o capítulo 61. Avança aí comigo em Isaías e vamos lá para o 61. Opa, até passei. Muito bem. Alcançamos então o capítulo 61. No capítulo 61, Isaías fala mais acerca do Messias. E Messias, meu irmão, significa ungido. Cristo é a palavra para Messias, agora em grego, não é? E é a palavra para ungido, ungido de Deus. Muito bem, no capítulo 61, ele diz assim, verso 1: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Que texto maravilhoso! É isso que a vinda do Messias representa para todos nós, óleo de alegria. Meu irmão, é a esperança viva, não é? Porque o Senhor Jesus, ele veio, o Cordeiro de Deus veio, o Senhor proveu o Cordeiro para todos nós. Muito bem, e aqui nós olhamos para um texto que fala sobre a missão do Messias e o seu ministério. Enquanto no capítulo 11 falava sobre o seu governo, agora fala do servo sofredor e como ele haveria de dirigir o seu ministério.
Muito bem, os anos vão se passando, do século VII a.C., chegamos finalmente naquele que é o momento zero na história, não é? Do mundo e principalmente para todos nós que cremos em Cristo, não é? A história começa com a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo exato em que o Senhor Jesus haveria de nascer, e vem então o Senhor Jesus, é nascido, ele cresce em sabedoria, em graça, se desenvolve como uma pessoa comum, não é? E quando chega aos seus 30 anos de idade, a Bíblia fala que ele se levanta e vai até o Jordão. Quando chega ali no Jordão, eu queria que você voltasse comigo agora para o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, lá no capítulo 1. Isso, Bernardo, o capítulo 1, amém. Tá vendo? É o próximo discípulo aí, ó, da Jennifer. Glória a Deus. Capítulo 1 do Evangelho segundo João. Quem achou? Diga amém. Eita glória, os irmãos estão afiados. Verso 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Agora, aqui, João se preocupa em relacionar o início de todas as coisas, não é? Aquilo que nós vimos em Gênesis, agora o apóstolo João nos apresenta, sendo que Jesus, este que é o Messias, estava presente naquele tempo. Ele que é a palavra, o Logos, não é? Estava presente naquele tempo, é objeto e alvo de criação, ou seja, é o Deus criativo, ele esteve presente. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se tinha, não é? Nada do que se fez teria sido feito. Muito bem, e este agora que tabernacula entre nós, se fez homem, assume a sua segunda natureza, a sua forma de humilhação, caminha até que chega o tempo de que ele então vai até o Jordão, procura por João Batista para ali ser batizado. Certamente você se lembra do episódio. Existe uma música, eu não sei se é do Oficina G3, se é do Mauro Henrique, não é, que se chama João, e narra esse momento do batismo. Meu irmão, que música maravilhosa, né? O céu se abriu, e a guitarra mandando ver. Que louvor maravilhoso, não é? Minha filha outro dia disse para mim assim: nossa pai, ouvindo essa música, se eu não fosse crente eu me convertia. Até escorreu uma lágrima. Eita glória, é o Senhor, aleluia. E aí o Senhor Jesus procura por João, você conhece certamente aquela situação, e ele é batizado. Do seu batismo, ele ali, ao se levantar das águas, a palavra fala que o Deus Pai se manifesta dos céus e apresenta ali a sua satisfação, o seu deleite. Este é meu filho amado em quem me comprazo. E imediatamente se vê dos céus descendo uma pomba. É o Espírito Santo agora, não é? Numa forma, como nós falamos, é tão bonito falar forma corpórea, né? Tão bom quando tem a oportunidade de falar forma corpórea de uma pomba, e pousa sobre o Senhor Jesus. E o que representa tudo isso? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ora, é o Espírito do Senhor que rege o seu governo, é o Espírito do Senhor que rege o seu ministério. E a Bíblia diz então que, daquele momento, ele é conduzido pelo Espírito até o deserto. No deserto ele passa em jejum 40 dias. 40 dias ali ele tem as suas tentações, nós conhecemos certamente, não é? Esses episódios. E são então, quantos dias, meu irmão, que ele passa lá? 40 dias. Alguém tem dúvida de quantos dias? 40 dias, irmão. Amém? Que saiu uns 40, 55, 30. Não é bingo não, irmão. 40 dias. 40 dias. Guarda os 40 aí. Quando terminam os 40 dias, vence ali as tentações, não é? Onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falha, ele é perfeito, e ele segue adiante. Cada um dos passos do Messias são passos triunfantes, glória a Deus, e ele sai daquele lugar, e a Bíblia diz que novamente agora ele é conduzido pelo Espírito, e ele volta para a sua região. E ao voltar para a sua região, depois de quantos dias que ele passou no deserto, irmão?
40, amém. Aí ele vai, num dia de sábado, diz a palavra que ele vai até a sinagoga, na sua cidade, onde ele viveu pelo menos os últimos 30 anos da sua vida. Ele estava ali, naquela sinagoga, onde o chefe da sinagoga o conhecia José, conhecia Maria, conhecia sua família, conhecia os vizinhos, conhecia os primos de Maria, conhecia todo mundo. Aí chega lá o Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: como lhe era de costume. O Senhor Jesus não era uma pessoa desocupada, mas o Senhor Jesus era aquele que, meus irmãos, fazia as leituras durante a sinagoga. Não só fazia as leituras, mas ele se assentava e assumia já ali a sua postura como um rabino. E a Bíblia diz que ele vai fazer a leitura e vem o assistente da sinagoga. Eu nunca vi uma sinagoga em operação, não sei exatamente como isso seria, mas está ali o Senhor Jesus, se levanta e vem o assistente, né? E entrega para ele. Que texto que entregaram para ele? A Bíblia diz que era o livro do profeta? Eita glória! Que coincidência, meu Deus do céu! Não é? Lógico que não, meu irmão. É pura providência divina. E aí ele pega o texto de Isaías. E qual o texto que ele lê? Capítulo 61, que nós acabamos de fazer a leitura. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois de fazer aquela leitura, ele devolve, fecha o livro, ou enrola o papiro, eu não sei muito bem como é que era aquilo lá, e devolve para o assistente ali da sinagoga. A Bíblia dá os detalhes de como foi aquele momento. E ele volta e toma o seu lugar e se assenta. Quando ele assenta, o que ele está fazendo? Ora, é o rabino, é o mestre. E a palavra diz assim, meus irmãos, que todas as pessoas daquele lugar estavam com os olhos fixados, fitos em Jesus. Ninguém piscava, porque àquela altura a sua fama já era grande. No caminho até chegar até a sua casa, muita coisa já aconteceu. O Espírito Santo já estava agindo por meio do Senhor Jesus e a obra já havia sido iniciada. E as pessoas estavam com os olhos travados em Jesus, ninguém piscava. E aí o Senhor Jesus toma a palavra. Mais uma vez ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras. O que vocês acabaram de ler, hoje se cumpre. Meu irmão, gerou um frenesi. Como assim, rapaz? Esse é o texto messiânico, você está dizendo que é o Messias? Eu conheço teu pai, conheço tua mãe, sei de onde você veio, sei que você é carpinteiro, sei como é que você faz, eu já vi as tuas obras em exposição lá no Shopping D&D, eu sei quem é você, e você está me falando agora que você... E aquilo foi tão chocante para aquelas pessoas, que saíram da sinagoga, foram levando o Senhor Jesus ali até o ponto do precipício, e a ideia era: vai para lá. Mas como não tinha chegado o seu tempo ainda, o Senhor Jesus sai dali daquele lugar, mas já começou todo aquele movimento, toda aquela situação. Muito bem, meus irmãos, nós vimos aí o cumprimento das Escrituras, não é? Na figura do Senhor Jesus. E você viu que em todo o momento a palavra do Senhor fala sobre quem rege este governo, quem rege o seu ministério, é o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Aí o Senhor Jesus passa por 3 anos, todos os episódios maravilhosos que nós conhecemos e que certamente trouxeram, não é, ao Senhor Jesus muitas situações. E aí ele finalmente é condenado, julgado indevidamente, crucificado, morre numa sexta-feira, não é? E é ressurreto no domingo. Glória a Deus por isso. Depois que ele foi, não é, ressurreto, depois daquele domingo glorioso, meu irmão, em que a morte morreu, meu irmão, acabou a morte, não tem mais morte. Como diz o louvor: ó morte, onde está a morte? Hey, a sua vitória. Cadê, irmão? A pastora Aguiar cantou ontem lá, bonitão, afinadinho. Deixa eu cantar também, irmão. Não é? Ressuscitou. E depois daquele domingo glorioso, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor Jesus passa um tempo, continua caminhando e manifestando evidências de que Ele é o mesmo Cristo que havia sido crucificado e agora está ressurreto, para que ninguém tivesse dúvidas de que há veracidade na sua ressurreição. Quantos dias passa o Senhor Jesus caminhando até que Ele finalmente ascenda, suba aos céus? 40 dias? Quem dá mais? Quem dá menos? Quantos dias, irmão? 40.
Parece semelhança? 40 dias no deserto, 40 dias agora depois de ressurreto, não é? Muito bem. Aí, meu irmão, nós chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Olha que coisa maravilhosa, que passeio pela Bíblia. Vamos lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Não é Atos dos Apóstrofos, é dos Apóstolos. Capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Quem achou, diga amém. Isso, irmão, demoraram. O livro de Atos, irmão. Está difícil? Daqui a pouco nós vamos para a epístola de Judas. Aí os irmãos, tem Judas? Capítulo 1 do livro de Atos, diz assim. Vamos a partir ali do verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de... Eita glória, 40 dias. Apareceu-lhe por uns períodos de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, uma nuvem os cobriu da vista deles. Até aqui a sequência aparecem anjos, falam com eles e falam: não fica olhando para cima não, do mesmo jeito que você viu ele indo embora, ele vai voltar, é das nuvens que ele vem, e a história segue, não é? Aí começa o momento em que a igreja, não é, passa a ser agora manifestada. Nós vemos os apóstolos se movimentando, e há algo acontecendo aqui. Depois de 40 dias, o Senhor Jesus vai ali até eles e diz algo para aqueles homens. Ele diz assim, nós já lemos. Verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. E aí veja ali o verso 7. Não lhes compete saber os tempos ou as datas em que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Muito bem, nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 12, lá no verso 7, que há um propósito pelo qual o Senhor distribui dons espirituais para a sua igreja, e o propósito é o bem comum da igreja. E agora aqui, as palavras do Senhor Jesus nos ajudam a entender também que bem comum é este que se tratava lá o apóstolo Paulo. E aqui o Senhor Jesus diz o seguinte, verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Para que nós temos poder então do alto? Por que nós temos poder do Espírito? Para testemunhar sobre Jesus, para sermos suas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra, até chegar aqui no Jardim Cipava de Osasco, não é? Até os confins desse mundo, para a glória do Senhor. E então assim vem sobre nós, não é, o Espírito Santo. Muito bem, a palavra diz que acontece na festa de Pentecostes,
10 dias depois do Senhor Jesus subir aos céus, 10 dias depois, acontece a festa de Pentecostes. Ora, talvez não exatamente 10 dias, porque entre a Páscoa e a festa de Pentecostes, que era também chamada Festa das Colheitas, ou Festa das Semanas, mas quando do Império Grego e do Império Romano, essas festas foram mudando de nomes, e todas elas são a mesma, é a festa de Pentecostes, e é Pentecostes porque ela acontece 50 dias depois da Páscoa, e 50 significa Pentecostes, 50 dias depois, é isso que significa a palavra Pentecostes, Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, é essa a origem da palavra. E então, na festa de Pentecostes, na realização daquela festa, nós observamos que sobre a igreja há o derramar do seu Espírito, e ali nós vemos então toda a manifestação de dons que o Senhor traz para a igreja. Com que propósito então? Para que sejam minhas testemunhas. E assim, da mesma maneira, o Senhor continua a fazer conosco para que sejamos suas testemunhas. E agora vamos lá à primeira de Paulo aos Coríntios, não é? No capítulo 12. Você viu que é este Espírito que dá sabedoria e entendimento, e que estava sobre Jesus, é o mesmo agora que está sobre todos nós. Dentro de nós, faz morada em todos nós, e nós também somos ungidos. Não somos o ungido do Senhor, porque o ministério do Senhor Jesus é único, não há outro igual. Ele é o ungido do Senhor. Mas todos nós também fomos ungidos. E o que significa unção, meu irmão? A unção, a palavra é como que alguém que esfrega alguma coisa, é como que pegue-se o óleo e esfregue, como se fazia com os reis. E aquele óleo que era sobre os reis, que eram lançados sobre a cabeça do rei, tinha o propósito e simbolizavam o Espírito Santo do Senhor que estava sobre eles. Por isso, aquele óleo era derramado. A partir então do Senhor Jesus, meu irmão, não há mais a manifestação do óleo, mas a direta manifestação do Espírito Santo do Senhor, que foi sobre o Senhor Jesus. Como nós vimos no capítulo 11 de Isaías, como nós vimos no capítulo 61 de Isaías, como ouvimos do próprio Senhor Jesus a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele é o ungido. Cristo não é o seu sobrenome, é o seu título, ele é o Messias, ele é o ungido. E a primeira de João, no capítulo 2, ele vai dizer algumas coisas para todos nós, não é? Acerca dessa unção. Ela não é um poderzinho, ela não é um óleo que lubrifica, talvez juntas, mas ela é a própria manifestação do Espírito Santo. 1 de João, no capítulo 2, quem achou, diga amém. Não, eu vou voltar para lá. Eu não ia passar por aqui, mas achei necessário. Mas põe a fitinha, irmã, não tira a fitinha não. Graças a Deus inventaram a fitinha, né? Essa aqui, ó. 1 de João, capítulo 2. Achou, meu irmão? Glória a Deus. Veja aí o que é que diz o verso 20. Mas vocês têm uma o quê, irmão? Unção. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, vem de Deus. E todos vocês têm conhecimento. Vocês têm uma unção. O crente é ungido, irmão. Não tem a unção de Cristo, porque Ele é o ungido. Seu ministério é único e exclusivo. O Salvador é só Ele. Quem morreu naquela cruz foi só Ele e ninguém mais. Mas o mesmo Espírito que esteve sobre o Senhor Jesus agora se manifesta em mim e em você. Veja o verso 27. Ele diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção que receberam dele permanece em vocês. Ora, como é que era a descrição de Isaías sobre o reinado do Senhor Jesus? O Espírito do Senhor repousa sobre ele. É a mesma intenção dada aqui. Verso 27, observe aí. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém
os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, não é para porcos, é só para ovelhas. Se você se lembra da analogia que usamos nas últimas 2 semanas, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Essa unção agora nos ensina acerca de todas as coisas. É o que João está escrevendo. Essa unção nos ensina acerca de todas as coisas. Ora, e qual é o papel do Espírito Santo? Senão nos ensinar todas as coisas acerca do Senhor Jesus e nos fazer lembrar de tudo o que Ele nos ensinou. É isso que a Bíblia fala sobre uma das atribuições do Espírito Santo. Então a unção, meu irmão, não é um poderzinho, não é uma manifestação de uma fumacinha, não é um óleozinho que as engrenagens giram, é o Espírito Santo se manifestando na vida de alguém. Por isso, o crente também é ungido. O mesmo Espírito que estava sobre o Senhor está sobre o crente, está com o crente, fez habitação nele. De modo que aquele Espírito de sabedoria que dá entendimento é o mesmo, agora sim, voltando à primeira de Paulo aos Coríntios, você que usou a fitinha, foi sábio, porque ouviu a palavra de sabedoria, use a fitinha, eita glória. Nós voltamos então à primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E nós ouvimos aqui, meu irmão, o seguinte, a palavra diz lá no verso 3, por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Vimos na semana passada que o primeiro dom é o dom da vida, e esse dom da vida faz com que aquele que tem o Espírito Santo jamais diga tal baboseira, bobagem, como Jesus seja amaldiçoado, ou é anátema, que é a palavra que está sendo usada aqui. Isso não provém do Espírito, isso provém, não é, dos porcos, não de ovelhas, porque ovelhas são guiadas pelo Espírito. E aí ele continua dizendo, não é? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, de modo que somente o regenerado, aquele que tem nova criatura, foi regenerado, isso é obra do Espírito Santo, somente este afirma, crê, Jesus é Senhor. São estabelecimentos muito importantes para a gente ter em vista. Na sequência, ele continua dizendo algumas coisas. Lembra que a igreja de Corinto estava enfrentando uma pancada de problema, tinha divisão, tinha gente dizendo eu sou de Apolo, outro eu sou de apóstolo Paulo, eu sou do Zé das Couve, e tinha totalmente dividida era a igreja. E aí agora Paulo está dizendo que, ao contrário de uma vida toda não é, dividida, existe uma unidade na igreja que ela é conduzida pelo Espírito Santo. E aí ele começa a dizer o seguinte, no verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é um só. Você vai ter pessoas ali que têm dons da palavra de sabedoria, outros que têm dons da palavra de conhecimento, outros têm dons de língua, são diferentes. Mas no meio dessa diversidade, o Espírito que atua é um só, terceira pessoa da Trindade. Verso 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Esse Kyrios aqui é a referência ao Senhor Jesus. Esse Kyrios é um só. Na diversidade, a manifestação do Espírito é única, e o Senhor sobre esta manifestação é um só. Segunda pessoa da Trindade. E aí o verso continua, 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem cuida ou quem efetua tudo em todos. Quem efetua a obra em todos é Deus, a primeira pessoa da Trindade. Então nós vemos aqui que é Deus quem manifesta os seus dons espirituais e atua diretamente, a Trindade está diretamente envolvida, meu irmão, no trabalho da igreja, nas ações da igreja. Esse é o seu plano de redenção, diretamente dirigida e envolvida pelo Senhor. E aí o verso 7, não é? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum.
pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Então agora esse Espírito, essa unção, como vai dizer o apóstolo João na sua primeira epístola, que está no crente e de maneira permanente, e não é pontual e que vem e que vai embora depois, mas agora vive, é habitação, nos tornou pedras vivas na edificação do corpo de Cristo. Esse agora distribui os dons à sua, vontade. E aí ele diz no verso 8, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Vimos que a palavra de sabedoria na semana passada se refere então a não somente o conhecimento. O conhecimento é muito importante, mas isso é para todos, irmão. O conhecimento é para todos, não é um só. A palavra diz que todos nós devemos manejar e muito bem a palavra da verdade. Tem crente que tem lá a dificuldade. Outro dia a irmã lá que foi convidada a pregar num grupo de jovens, ela chegou para mim assim, pastor, o que eu posso falar? Eu falei, eu não sei, você tem que orar, né? Não vou eu dizer o que você vai falar. Mas, bom, se está precisando de algumas recomendações, pensa sobre Jonas. Ela, quem? Eu falei, Jonas, pensa sobre... Quem? Jonas, irmã. Quem é Jonas? Rapaz, não fala assim comigo. Quem é Jonas? Tem Jonas na Bíblia? Eu falei, tem, inclusive tem um livro, né? Que fala da história, né? E foi uma coisa assim tão triste. Tem irmãos que não manejam bem a palavra da verdade. Então o conhecimento é para todos. No que se refere então a palavra de sabedoria? Não é só o conhecimento, mas é saber aplicar esse conhecimento na vida. Então a pessoa sábia é aquele que conhece as verdades, conhece as profundezas das verdades presentes nas Sagradas Escrituras e encontra os momentos oportunos para aplicá-la. Não é aquele que só ouve, mas ele ouve, conhece e pratica. Diz o Senhor Jesus que é prudente, é sábio, aquele que não constrói a sua casa sobre a areia, mas sobre a rocha. E então aquele que é o sábio é uma pessoa que tem no seu caráter, na sua vida, são pessoas que expressam os princípios bíblicos nas suas atitudes. Então a palavra de sabedoria, meu irmão, está diretamente ligada a esse conjunto de conhecimento e o entendimento para a sua aplicação. Então tem pessoas que vêm e perguntam sobre coisas que são do nosso cotidiano e que talvez você não encontre exatamente esta palavra na Bíblia. E aí você fala, mas a Bíblia não fala sobre isso, então está aberto para todos nós. Meu irmão, a Bíblia tem os seus princípios. E os princípios regem a vida do crente. E por mais que ela não fale sobre posso usar o tênis Nike ou não, e nenhuma referência à marca, né? Não tem a palavra Nike na Bíblia, pelo menos eu nunca achei. Se algum irmão achou aí, né? Não use tênis, ou use tênis. Não tem. Mas qual é o princípio que está envolvido acerca disso, não é? E que pode dar luz a esse seu questionamento. Isso é sabedoria. A palavra, quando fala de sabedoria, ela exemplifica a gente que tem conhecimento e sabe aplicá-los. Tanto o Espírito é chamado de sabedoria, quanto o Senhor Jesus é chamado de sabedoria. O apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, quando as pessoas falam sobre o que ele prega, ele fala, eu prego Cristo crucificado. É loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus. Quem? O Senhor Jesus. É a sua obra, o seu ministério. Muito bem. E acerca então de sabedoria, vamos ver lá o que é que então Tiago fala sobre isso. Lá no capítulo 3 da epístola de Tiago, ainda sobre sabedoria. Tiago, no capítulo 3. Quem achou? Diga amém. Nossa, irmão. O outro ali está caçando ali. Achei um difícil. Capítulo 3 da Epístola de Tiago. Vamos ver ali, meus irmãos, a partir do verso 13. Bom, veja aí o questionamento que Tiago começa, não é? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre pelo seu bom
procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, essa sabedoria presente na vida daqueles que são sábios, que conhecem a palavra de Deus e têm entendimento para a sua aplicação, e tudo isso é obra do Espírito atuando na vida desse crente, ele frutifica, e frutifica com humildade. Quando nós encontramos com irmãos que não têm a manifestação de humildade, meu irmão, é gente que está faltando sabedoria, porque a sabedoria, segundo aqui Tiago, é fruto da... A humildade, é fruto da sabedoria. Veja aí o verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. É coisa de porco, irmão, não é de ovelha. E aí ele continua, verso 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Verso 17: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. E então aqui nós começamos a observar o desdobramento dessa sabedoria, e que deve se manifestar na vida dos irmãos, sendo que agora a palavra de sabedoria é como se tudo isso que falávamos há pouco fosse amplificado. Se a gente pegasse os volumes, não é? E colocasse aquele knob do volume no último ali, é como se amplificasse isso. Tem irmãos, meus irmãos, que isso é dom espiritual e se destaca porque é Deus agindo sobre eles, e não é motivo de vanglória, não é motivo de rapaz, ó, pergunte para mim, balcão de dúvidas, não é? Aqui, não, irmão, isso é obra do Espírito, é Ele quem faz, então é o Senhor quem está ministrando. Isso é muito importante para a igreja, para que haja um bom conselho e orientação para jovens, para que haja um bom conselho e orientação para casais. Ora, tem casal que não enfrenta dificuldade aqui? Ou sou só eu? Nunca ficou assim de ladinho assim para a esposa na cama? Não vou olhar, não vou falar. Não é? Seja casal novo, casal velho ou casal que nem casou ainda, não tem problemas, meu irmão. E não precisa do bom conselho, não precisa da sabedoria. E onde se encontra a sabedoria? Diz o apóstolo Paulo em 2 de Timóteo, não é? Que no capítulo 3, verso 15. Vamos dar uma passada lá. 2 de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15. Ele diz assim, 2 de Paulo a Timóteo 3,15: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Ora, onde se encontra a sabedoria? Na palavra do Senhor. E nós, através do seu Espírito, que nos ajuda a lembrar de tudo que foi ensinado, então aprendemos e somos aperfeiçoados na sabedoria. Agora, um ponto importante: a sabedoria é tradição, e a palavra também nos orienta a prestar atenção nos mais velhos. É comum que os mais velhos, que tenham experiência superior, não é? Tenham também algumas questões que nós ainda mais novos, que é meu caso, bem novo, não vivi ainda. Mas aqueles que são mais velhos, que é o caso do irmão, não é? Já pode compartilhar, não é? Irmão, ó, eu costumo passar aqui por aqui, mas assim, ó, se determinado horário, não é muito bom passar não, viu? Porque, né, dá uns trecos, imagina, rapaz, aqui, ó, eu sou veloz, isso aqui. Então, é de bom tom prestar atenção nos mais velhos que têm sabedoria. Mas Deus manifesta a sabedoria somente para os mais velhos? Às vezes eu recebo alguns questionamentos. Pastor, mas eu fico preocupado porque eu sou nova para falar com alguma coisa para pessoas mais velhas. Deixa eu te falar, meu irmão, a unção de Deus está sobre você. O seu Espírito habita em você. E não importa a tua idade, Deus faz uso de todo aquele que Ele quer para a realização da sua obra. Onde nós podemos ver isso então? Pastor,
Lembra de Jó? Jó? Quem é Jó? Lembra de Jó ou não? Quem lembra de... Amém. Glória a Deus. Então vamos lá para o livro de Jó. Vamos dar uma olhadinha lá em Jó. Olha, irmão, abri certinho Jó. Rapaz, e nem estava com a fitinha. Capítulo 28 do livro de Jó. Você se lembra da história de Jó? Dos muito amigos que Jó tinha. Jó tinha não, que Jó, a pessoa de Jó, vírgula, tinha. Ou espaço tinha, não Jó tinha, né? Jó tinha. Entendeu, irmão? Capítulo 28 aí de Jó. Veja aí comigo. No verso 20. Olha o questionamento de um mais novo. É o mais novo aqui que está falando. O mais novinho está falando com os velhinhos. Então atenção, você que tem mais idade, acumula cabelos brancos, grisalhos, ou não acumula mais cabelo também, né? Glória a Deus pela sua experiência. Mas o Espírito do Senhor é muito mais experiente que você. E aí o capítulo 28, verso 20 diz assim: de onde vem então a sabedoria? Uau, parece que ele estava ouvindo o que a gente estava falando aqui, né? De onde vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? E aí, verso 21, escondida está aos olhos de toda criatura viva, até das aves do céu. A destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos, só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde Ele habita, pois Ele enxerga os confins da terra. Enxergou? O jardim se pava, aleluia, não é? Verso 24, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou, o que Deus fez, irmão? Eita glória, ó, soberania do Senhor, quem tem problema com a soberania aí, ó? Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, olha aí, quando fez um decreto, palavras duras para quem tem dificuldade com algumas linhas teológicas, quando ele fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, ele olhou para a sabedoria e a avaliou. Ele avaliou a sabedoria. Ele é a fonte de tudo, irmão. Aí eu venho o verso 28. Disse então ao homem, no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. E se nós seguíssemos a leitura, nós ouviríamos este que é mais novo dizendo exatamente aos mais velhos: não são só vocês quem tem entendimento, mas no temor do Senhor há sabedoria. Ora, qual é um dos espíritos narrados entre os 7 que Isaías, do capítulo 11, coloca aí o Isaías 11, verso 2, não precisa abrir não, meu irmão, não é porque o irmão vai demorar, os irmãos estão devagar. Isaías 11, verso 2, olha aí, o que é que diz aí? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Meu irmão, 100% de obediência na vida do Senhor Jesus, integralmente. Você já pensou uma vida inteira e não ter um único deslize? Obediência integral e obediência até a morte e morte de cruz. Veja o verso 3 agora. Ele se deleitará no temor do Senhor. Ele se compraz. Quando Deus diz, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, a palavra para comprazo é a palavra para deleite, que foi traduzida como comprazo. Ele se deleitará no temor do Senhor. Por que você acha que Deus se compraz na figura do Filho? Ele se deleitará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que viu. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que diz então aqui, não é, o verso 28. Ainda no livro de Jó, agora no capítulo 32, meu irmão, vamos ver aqui os versos de 6 a 12. Veja aí o verso 6. Ele diz assim, Jó 32, verso 6. Quem achou, diga amém. Amém. Então Eliú, filho de Baraquel, de Buz, ou de Buz, né? Vai saber se é um Buz,
Lightyear, falou: eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é quem devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Verso 8. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O quê? O sopro de quem? Do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. E aí o texto continua. Por isso, meu irmão, existe muito idoso sem vergonha. Muito idoso, pessoas de idade, pessoas experientes, não é? E que perderam o seu juízo, perderam o sentido e estão, não é, sendo más influências para muita gente. E às vezes arrogam para si, mas, rapaz, você me respeita que eu sou mais velho. A Bíblia está te explicando aí, meu irmão. É o sopro do Todo-Poderoso. A palavra para sopro, não é? Em hebraico, qual é que é? Quem se lembra? É bonitinho até de falar. É ruach, ruach. E no grego, quem lembra? Você põe no seu carro, tem 4 no seu carro, você anda sobre ele. É pneuma. Por isso pneumatologia, vem dessa palavra pneuma. As duas, ruach e pneuma, significam o quê? Sopro, vento. É o Espírito do Todo-Poderoso que habita no crente. Não importa a sua idade, importa se você tem temor ao Senhor, porque o Espírito do Senhor fala com você. Palavra de sabedoria. Irmãos, nós precisamos que todos se inclinem com os seus joelhos, joelho do coração, irmão, é se prostrar verdadeiramente, sem arrogância, sem nenhum tipo de pretensão, sem ser como aquele que era o Simão, o bobão, né? O feiticeiro, mas buscar a Deus para quê? Para que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus, para o bem comum da sua igreja. Por isso a manifestação dos dons espirituais. Palavra de sabedoria. Agora voltamos lá para o nosso querido texto, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Não é? Ele diz assim, no verso 8: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria você já entendeu. Você já entendeu a origem de sabedoria, você já entendeu que você é ungido pelo Senhor, aleluia, que a unção não é óleo de coisa nenhuma, mas a unção é o próprio Espírito em você e se manifestando para a glória do Senhor. Coisa boa, maravilhosa, Deus é bom. Muito que bem. E aí o que? Ele diz que além da palavra de sabedoria, vem uma outra palavra agora de conhecimento. Você notou palavra e palavra? A palavra e a palavra dessas palavras no original é logos. É a mesma palavra que João identifica no princípio quem é o Senhor Jesus. O logos de Deus, o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. No princípio era a palavra. Que palavra é esta no grego? Logos. E aqui vem de novo logos. Por que ele está dizendo? E são os dois primeiros. É a prioridade, a ênfase que está sendo dada pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque é como a gente se comunica. E então vem a comunicação de Deus para todos nós, em apresentar quem é o Pai. É pelo Logos de Deus, é pelo Senhor Jesus. E pelo seu Espírito agora nós somos lembrados de todas as coisas e ensinados pelo Espírito de Deus para a multiplicação desse precioso conhecimento. E agora Deus usa a estes que foram alcançados pelo sangue de Cristo, para que eles agora sejam objetos para comunicar a sabedoria do alto, e para comunicar uma palavra chamada palavra de conhecimento. E essa é a hora que os pentecostais gostam. Palavra de conhecimento, irmão. O que seria essa palavra de conhecimento? Enquanto palavra de sabedoria não é só ter conhecimentos bíblicos, mas saber aplicá-los, a palavra de conhecimento, muito provavelmente, existem poucos textos, né, que nos ajudam a trazer uma definição clara, objetiva, acerca destes dois dons aqui primeiros que são listados. Mas a palavra de conhecimento, o universo pentecostal chama às vezes de recado,
de mensagem, não é? Às vezes chama de profecia, não é? E o que seria isso? É quando alguém chega para você e traz uma revelação. Eu vou usar a expressão que eu acho que é a expressão que se usa no meio pentecostal, mas é indevida, porque revelação é outra coisa no sentido bíblico, mas tudo bem. Mas é uma revelação de algo que é muito pessoal. Quem já passou por uma experiência como essa? Só eu. Um dia alguém virou para mim, do nada, que não tinha a menor ideia do que passava na minha casa, não tinha a menor ideia. E uma pessoa chegou para mim, me cumprimentou, tá tudo bem, que não sei o que lá. E no meio da conversa, que falávamos sobre abacate, essa pessoa mudou o assunto para alho, e não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e disse assim: olha, quando você chegar em casa, essa noite, você impõe as mãos, não é? E ore, e me explicou uma situação que não tinha como ela saber. Tinha a menor condição de que aquela pessoa soubesse do que estava vivendo, porque eu não tinha comentado sobre aquilo com ninguém, senão com Deus, com ninguém. E meus irmãos, aquilo não foi profetada, não é? Do sentido de que, vai lá, porque vai ter o carro preto importado, como a gente recebeu já. Não, irmão, é certeiro, porque é Deus quem fala. O nome disso é palavra de conhecimento. Isso quer dizer que as pessoas têm isso de maneira, não é, perpétua, tempo inteiro vai ter revelações? Não, irmão. É o Senhor quem conduz, e não necessariamente as pessoas vão manifestar isso integralmente o tempo inteiro. Eu conheço pessoas que tiveram episódios de o famigerado dom de línguas, não é? Manifestação do dom de línguas uma única vez. Manifestou e não manifestou mais. Porque o Senhor sabe usar os seus dons e ministra os dons e administra os seus dons da maneira como Ele assim entende que deve ser. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Soberano. Agora, o mau uso desse tipo de coisa é o que tem gerado os escândalos, as heresias, as situações que põem o universo evangélico tudo dentro de um mesmo balde e coloca tudo isso em descrédito. Como falávamos aqui na semana passada de alguém que estava lá com imposição de mãos, orando e profetizando bênção e milagres e situações novas na vida de uma pessoa que dias depois foi presa por pedofilia. Ou seja, o Deus daquela pessoa era cego para esse tipo de coisa, e não é o Jeová Jireh, como cantamos aqui. Você percebe? O problema está nos abusos, não está na existência ou na ministração, porque isso sim existe. E não foi uma vez que Deus, não é, falou comigo dessa sorte, mas outras oportunidades. Já teve profetada também. Outro dia passou por mim um carro, irmão. Como é que chama aquele grandão da Porsche? Cayenne, eu acho, né? Aquele grandãozão do carro da Porsche. Passou por mim, e eu lá dirigindo na marginal. Aí a pessoa olhou para mim, rapaz, eu tomei um susto. Falei, agora? Meu Deus, né? Sujei as coisas aqui. E aí ele fez assim na minha frente e me obrigou a parar o carro. Aí ele baixou o vidro e falou: deixa eu te falar uma coisa. E saiu as profecias. Você vai pegar um pano branco e você vai enrolar não sei aonde, vai fazer no seu... Falei, Jesus da glória, o que é isso? Não, porque vai ter o ovo. Falei, ovo? Pano branco? O que é isso? Rapaz, eu estava a caminho da faculdade, naquela época eu fazia ainda teológica, né? E aí cheguei na teológica, nossa, rapaz, desesperado, né? Neófito. Aí eu chamei os pastores lá, falei, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu te contar um episódio. Foi agora. E a mulher falou que você não pegar o pano branco envolvendo o ovo e fazer não sei o quê, né? Ovo de galinha, né? E tal. Eu falei, rapaz, que coisa. E aí ele disse assim, calma, irmão, isso aí é fogo estranho, não tem nada de coisas como essa, não. E aí ele me contou uma coisa, que passava pela porta da igreja dele uma pessoa, e ela estava assim tão
triste e amargurada, e ela entrou e procurou por ele, e disse assim: pastor, eu estou morrendo de medo. Ele disse: mas por quê, querida? Qual é o teu nome? Porque não conhecia, era uma pessoa que estava passando na rua. Ele disse: porque eu passei na frente de uma igreja ali, e eu resguardo o nome, e uma pessoa saiu de lá de dentro e falou para mim que naquele mesmo dia Deus ia tirar a minha vida, que eu ia morrer, e que não sei o que lá, e agora eu estou morrendo de medo porque eu vou morrer, eu não sei por que eu vou morrer, e aquele cara jogou uma praga, que não sei o que. E aí ele chegou e falou: vem aqui, minha irmã, você crê no Senhor Jesus? Creio. E começou a pregar o evangelho para ela. Orou por aquela pessoa, ela não era convertida. E a partir daquele episódio, aquela mulher se converteu. Hoje é uma pessoa que ministra para muitas mulheres, é doutora em teologia, vai mexer com a mulher agora, não é? Mas recebeu uma profetada de morte, ia morrer no mesmo dia. Bom, se você quiser, eu vou pegar o sobrenome dela direitinho, porque eu não me lembro, ela se chama Paula, eu não me lembro mais o sobrenome dela, mas é uma pessoa muito influente no meio cristão e que prega a palavra de Deus e de maneira abundante. Ora, mas não foi Deus quem disse que ela ia morrer naquele mesmo dia? Então cuidado, irmão. Palavra de conhecimento, o meio evangélico fala e chama, não é? De recado, de mensagem, de... Alguém já chamou de SMS, Telegram, alguma coisa do tipo, não é? Da parte de Deus. E Deus, sim, fala com o seu povo. Mas existem algumas coisas que a gente precisa se atentar. E sobre isso falaremos na semana que vem. Mas eu queria que você fosse comigo até a 1 de Pedro, para nós, com essa leitura, encerrarmos. No capítulo 4, 1 de Pedro, no capítulo 4. Nós já conhecemos as condições em que Pedro escreve as suas epístolas. Ele já tem certa idade, já está próximo, não é, o seu passamento. E ele deixa uma série de instruções para aqueles a quem ele pastoreava, e elas chegaram até todos nós. Veja aí o capítulo 4 da 1 de Pedro, no verso 7. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7. Ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Sem reclamação. Amém? Ele está dando instruções para a igreja, não é? E aí veja o verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Você recebeu dons, irmão, e você deve usá-los para servir a igreja, para o bem comum, para testemunhar a Cristo. Então Pedro diz, não é? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, seja palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de cura e assim por diante. E aí ele continua no verso 11: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. A Jennifer aqui no seu testemunho, ela falou que sentiu, não é? A preparação, a necessidade, porque há uma grande seriedade, e Tiago inclusive fala isso, que para quem muito é dado em conhecimento também é cobrado. Então atenção, não é falar qualquer coisa e de qualquer jeito. E então Pedro aqui está dizendo para todos nós, não é? Verso 11: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus, irmão. Há seriedade naquilo que se faz. E aí ele continua: se alguém serve a diaconia, não é? Faça-o com a força que Deus provê. Os irmãos aí que vão seguir aí pelo processo aí da formação aí dos oficiais, né, dos obreiros, sirva com a força que Deus provê, não é a força do braço não, irmão. De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Qual é o objetivo dos dons espirituais?
É o bem comum da igreja. Qual o objetivo dos dons espirituais? É para que nós possamos testemunhar acerca de Jesus por onde for. Deus nos capacita para isso. Qual é o objetivo? De falar como quem fala da palavra de Deus e servir como quem faz, não é? Com a força que Deus provê, para que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo. E aí Pedro termina esse episódio dizendo: a quem sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Deus assim ministra os seus dons, não é para benefício próprio, para alguém olhar para você e falar: nossa, que pessoa espiritual, eita glória, mas é para que quando olhar para você, veja que você é uma pessoa deficiente e que Deus lhe supriu na sua deficiência, que você é insuficiente e Deus supriu você com a sua suficiência, e agora Ele manifesta os seus dons, de modo que não é para olhar para mim, irmão, mas é este movimento, porque a Ele toda a glória para todos sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus para orarmos e encerrar então a celebração de hoje.